Como é bom poder respirar e saber concretamente que o programa Saúde Master, em sua edição de número 151, está no ar. Estamos ao vivo aqui, pela querida TV Master, o novo Dia da Saúde, na Paraíba, no Brasil e para todo mundo. Os dias de sábado agora, você sempre terá o programa Saúde Master com grandes atrações aqui, atrações realmente que você pode ter a certeza que a informação vai levar à conclusão, e essa conclusão é onde conseguimos salvar vidas. Nós temos um leque de patrocinadores que comungam dessa qualidade total do programa Saúde Master. Deve aparecer aí os nossos patrocinadores. Eu já quero agradecer a todas as pessoas, né, desejar uma feliz Páscoa, né, para toda a Paraíba, o Brasil e o mundo, já que a internet está transmitindo agora no endereço tvmaster.tv. Aí os nossos patrocinadores, notem que são de total excelência. Temos a Human Robotics, em Curitiba, para o mundo, a clínica do Dr. Victor Perucci, a clínica do Dr. Maxwell Stanford, diretamente do Hospital Português, no Recife, a Vision Medical Plaza, sob o comando do Dr. Ricardo Azevedo, a grande novidade, o Hospital Memorial São Francisco também está patrocinando o programa Saúde Master a Cuidar, que já é uma franquia nacional. Os produtos de qualidade total São Brás, né? Inclusive estamos na semana que está se comemorando o Dia Mundial do Café. Portanto, o São Brás tem simplesmente 115 produtos de total qualidade. Laboratório Maurílio de Almeida, o maior do Brasil na Paraíba, com mais de 60 unidades. Arquimaismed, que trabalha na arquitetura clínico-hospitalar, e o projeto, que é o maior do Brasil na forma de aplicativos, o Nós Salvamos Vidas. Portanto, é esse o leque de grandes patrocinadores, com certeza absoluta, que fazem parte aqui do programa Saúde Master. Nós temos um grau de interação interessante com todo o público. Por exemplo, que em toda a Paraíba agora assiste no canal 520 da Claro. A Claro, muitos conhecem também pela Claro Net. E a partir daí, vocês vão notar que virão as próximas atrações para promover a interação. Essa qualidade que eu tanto me refiro. Nós passamos a semana pesquisando, estudando para trazer o melhor para os telespectadores. E vocês já podem interagir nos próximos programas. Vai aparecer aí o programa do próximo sábado, que será dia 23. Vamos ver aí. Próximo sábado estão aí o doutor Douglas Teixeira, que é ortopedista e traumatologista, um médico excepcional, que atua também no Memorial e estará pela primeira vez no Saúde Master. Atenção, vocês já podem perguntar para o dia 23. Essa é a interação única no mundo. Vocês podem agora, façam o teste, vá no seu navegador, qualquer navegador. Se você colocar por extenso iaidoutor.com, vai cair no WhatsApp. E você já pode fazer pergunta para o dia 23, o próximo sábado. O Dia da Saúde agora na Paraíba é o dia de sábado. E vamos ter também no dia 23 ainda no dia 23, Carlos, nós vamos ter a doutora Meire Silva, que ela é médica veterinária. Olha, eu sei o que vocês estão pensando, eu tenho quase certeza. Ela é muito nova,
nós vamos ter animais aqui no palco. Eu sempre falei que a todo mês nós iríamos, como estamos fazendo, dedicar um programa para o mundo pet. Só o Brasil tem 150 milhões de animais de estimação. Portanto, essa médica aí, a médica veterinária, doutora Meire Silva, se quiserem ir no Instagram dela agora, Meire Silva, vocês vão ver um currículo extraordinário. Próximo sábado, dia 23. Se você quiser perguntar a ela agora, coloca agora, iaidoutora.com. Vejam que sensacional, já poderão fazer pergunta para o programa do dia 23, o próximo sábado. Eu sei o que estão pensando. Já temos o programa do dia 30. É isso mesmo. Vai aparecer agora, dia 30 desse mês, mês de abril. Vejam mesmo. Nós vamos ter aqui a fonoaudióloga, a doutora Renata Lígia, pela primeira vez aqui, e já que é o mês de conscientização sobre o autismo, a doutora Renata Lígia tem uma grande especialização com autistas. Portanto, uma entrevista inédita, exclusiva, atenção, dia 30 desse mês, ela estará aqui a partir das 9 horas da manhã. O novo horário da saúde na Paraíba, para o Brasil e para o mundo. E também nesse mesmo dia, uma médica da estética avançada extraordinária. Está aparecendo aí, doutora Débora Ramos. Eu estive na clínica dela, é uma coisa impressionante. Além de todas as especializações que ela conquistou, ela tem uma clínica, o que imaginarem de equipamentos voltados com a estética facial, corporal, ela tem lá na clínica. Portanto, será outra entrevista, com certeza, extraordinária. Se você quer perguntar já para o dia 30, coloque aí por extenso, iaidoutora.com. Está aparecendo aí, agradecendo muito ao Alisson, ao Carlos, a todas as pessoas que estão nesse momento agora e que traduzem esse padrão de excelência que nós mostramos aqui no programa Saúde Marte. Portanto, já estão definidos. Dia 23, já sabem, os médicos entrevistados, e dia 30, que está aí, 23 apareceu novamente, agora dia 30, e na sequência, se quiser perguntar a um desses doutores, coloca por extenso iaidoutor.com no seu navegador, se quiser perguntar a uma das doutoras, iaidoutora.com, e a partir daí nós vamos interagir. Eu cheguei quase agora de Campina Grande, e vou voltar, a maravilhosa Campina Grande. Estou lá com meu pai, né? Aproveitei a Páscoa em família, né? Que isso é a base da vida. Só que da casa de papai, mais propriamente no 12º andar lá do prédio onde ele mora, ali quase que vizinho ao shopping Partage, lá em Campina Grande, está ocorrendo uma coisa fabulosa, que não havia há um mês, 2 meses atrás, e que o Carlos vai mostrar. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Vamos ver aí. Há um empreendimento lá ligado com o Beat Tênis. Está aparecendo aí o Hulk, ele é o dono, tem outros sócios. E esse empreendimento que se chama H7 Beat Tênis, no momento, olhem o que eu vou dizer, ele é considerado o maior empreendimento, são 24 quadras de beat tênis. Está aparecendo aí as quadras. Olha aí a minha charge aí, as quadras, a visualização. É uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Você poder ver pessoas de todas as idades mesmo, praticando, as quadras cheias. Campina Grande é excepcional. O importante é a saúde, é o cuidar, é esse olhar. E o investimento, creio que é o Hulk, tem também um dos donos, que é o dono do Bar do Cuscuz, e a partir daí idealizaram o que hoje
é o maior complexo de beach tênis do Brasil. E brevemente, no próximo mês, nós vamos ter uma grande surpresa aqui, não posso revelar ainda, mas estará ligada com esse empreendimento. Portanto, Campina Grande, de parabéns, porque realmente, quando pensamos em saúde e na prevenção, é a maneira mais correta de pensarmos no futuro. Mais adiante, nós vamos ter agora o programa que já será o de número 160. Eu sei o que estão pensando. O de hoje é o 151. O programa 160 vai cair no mês do São João. Eita, o mês do São João. Vamos ter pela primeira vez aqui nesse cenário, na TV Master, o único lugar do mundo que isso acontecerá. Programa Saúde Master 160 em junho. Ao mesmo tempo, vamos ter o apresentador, Fábio César, o robô, ele tem um nome, é Max, e o doutor, que é o doutor Maxwell Stanford, um dos grandes cirurgiões robóticos do Brasil. Atenção ao que eu vou dizer. Lá no Hospital Português, onde funciona a clínica dele, no Recife, eles lá já completaram, atenção, mais de 500 cirurgias robóticas. Vou repetir, mais de 500 cirurgias robóticas. Portanto, programa 160. Quando vocês estiverem assistindo, está todo mundo ligado no Saúde Master, vai estar aqui, se Deus quiser, o Dr. Maxwell, Fábio César e o robô Max interagindo, uma ação que nunca foi realizada no mundo. E, finalmente, vamos começar a nossa entrevista de hoje. É um amigo, inclusive também, eu posso dizer assim, eu acompanho de forma muito assídua todas as ações, ou quase todas, desse médico extraordinário que está ao meu lado. Inclusive, tem todos os títulos aí que se pensar de especialização. Inclusive, uma grandiosa na área da oftalmologia, que, no caso, ele, a nível 10, que é a John Hopkins. Portanto, eu tenho ao meu lado, é uma honra, nesse sábado, ao vivo aqui, o doutor Ricardo Azevedo. Doutor, seja muito bem-vindo. O senhor está no programa Saúde Master, doutor. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui nessa manhã iluminada de sábado de Páscoa para discutir um tema tão relevante quanto a prevenção da cegueira. É sempre um prazer estar também no seu programa, aqui com sua equipe. Eu, assim, fiquei muito contente, né, quando o doutor Ricardo aceitou esse convite. Eu conheço, até posso dizer assim, que profundamente, porque o doutor é muito interessante. Por várias vezes, quando surgem novidades, o doutor entendeu muito bem que eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de aprender. E por algumas vezes o doutor me liga, Fábio, tem uma novidade. E por aí vai. O doutor é um dos grandes, eu caracterizo um dos maiores especialistas do Brasil. Quando o assunto é retina, é uma coisa assim impressionante. Tem vários projetos, experimentos, inclusive nos Estados Unidos, alguns que até ainda não foram aprovados, né, aqui no Brasil, mas de repente, né, o tempo é o tempo de Deus, mas o importante é que o doutor Ricardo tem a clínica dele aqui na Epitácio Pessoa, que é a Vision Medical Plaza, e lá, com uma grande equipe sob o comando do doutor Ricardo, ele consegue justamente dar esse atendimento diferenciado. Doutor, como é que está a John Hopkins? Como estão os experimentos aí que o senhor está à frente? Está tudo muito bem, tudo indo muito bem. Nós temos alguns projetos de pesquisa que nós fazemos em colaboração com universidades no Canadá e nos Estados Unidos, né? Eles têm andado muito rápido, né? A gente tem feito bastante progresso. Nós já falamos aqui, um deles, do retinoblastoma, no ano passado, no começo do ano, sobre o tratamento para esse câncer infantil. E estão todos indo maravilhosamente bem. E nós estamos tentando expandir isso aí para outras áreas, né?
tanto na área da retina, como tratamento de doenças inflamatórias e degenerativas da retina, assim como também na neuroproteção. Então, são linhas de pesquisa que nós temos já há algum tempo, aproximadamente 20 anos nós vimos trabalhando nisso, e agora que nós estamos começando a coletar resultados sensacionais. Claro que nem sempre os resultados são bons, né? Alguns são mais para nós voltarmos ao laboratório, voltarmos e redesenharmos os estudos, redesenharmos as estratégias de tratamento dessas doenças, mas é disso que é feito a vida do pesquisador. É uma coisa muito interessante, nesse olhar aí, né, estamos falando e vamos falar com muita amplitude da visão, esse mês, o mês de abril, o que pode ocasionar a cegueira. Portanto, quando observamos esse tema, e aqui estamos sempre atentos, né, a todos os acontecimentos, aí eu logo pensei, um grande especialista para alertarmos, para levarmos a informação diferenciada e que salva vidas. E aqui não poderia estar uma pessoa, um médico tão experiente como o doutor Ricardo Azevedo. Na semana, as perguntas que chegaram, as dúvidas que chegaram, nós passamos ou transformamos em tópicos e a partir daí começa a nossa conversa. Quem quiser também, nesse momento, interagir, também de modo muito fácil, e no decorrer do programa, nós vamos tirando todas as dúvidas. Portanto, esse é o funcionamento, é o padrão consagrado do programa Saúde Master. Antes de entrar propriamente no Abril Marrom, eu notei um aspecto em relação ao doutor e eu vou perguntar. Está ligado com a guerra. Está ligado com a guerra. Vocês vão entender por quê. O doutor, ele salva vidas a todo momento, até nos feriados, né, como o feriado de ontem, né, da Semana Santa. E eu fiquei sabendo que o doutor, através dos intercâmbios, os intercâmbios que a internet propicia, o doutor estava em contato com médicos, profissionais da área de saúde de Kiev, lá na guerra, tentando ajudar, salvando propriamente vidas. Quando eu vi isso, eu fiquei realmente assim muito contente e eu quero perguntar, eu acho que agora todos estão curiosos, né? A gente sabe que é muito triste uma guerra, né? Inocentes estão morrendo, não é? Civis estão morrendo. E eu queria saber do doutor Ricardo, qual é a experiência, o que foi que ele visualizou nesse contato, repito, que ele teve ontem com profissionais de Kiev, justamente para tentar salvar vidas. E aí, doutor? Fábio, infelizmente, o que está acontecendo lá é uma barbárie, né? Não há outra forma de definir isso. Há aproximadamente 5 anos, eu conduzi 2 estudos, 2 projetos para o Departamento de Defesa americano, voltados para a área de contenção de danos oculares, né, principalmente a visão, em pacientes, no caso, a maioria eram soldados, que se envolviam, né, que eram expostos em conflitos de guerra, ao efeito do material explosivo, né, as ondas de choque que seguem a explosão de material bélico. Então, nesse projeto, nós desenvolvemos duas drogas neuroprotetoras para a retina, que seria aplicado ao soldado, né, ao combatente, ali dentro das primeiras horas após o trauma, visando a proteger os neurônios da retina, as células da retina que transmitem a visão para o cérebro, e também mais 2 ou 3 drogas para controlar o processo de inflamação e proliferação no olho que se seguia a esses traumas, né? São traumas muito severos para o olho. Então, na época, felizmente, esses conflitos do Afeganistão e do Iraque, eles foram terminados. Então, essas fatalidades, essas casualidades de guerra, principalmente dos militares americanos, foi reduzida drasticamente. Mas agora nós estamos com uma situação extremamente preocupante, que as vítimas agora são principalmente civis, né, e são em larga escala. Então, esse bombardeio sistemático
de populações civis em áreas residenciais. Isso aí tem causado muitos transtornos, né? Isso aí vai causar uma epidemia de problemas, além, claro, dos problemas mentais, psicológicos, também problemas visuais, problemas ligados ao sistema neurológico, né? A gente sabe que o trauma de guerra vai além de ferimentos. Você tem ali ondas de choque que se propagam pelo ar. Isso aí causa concussão, que a gente chama injúria traumática cerebral. Isso aí tem repercussões por todo o corpo. Então a gente vai ter uma epidemia na Ucrânia desses problemas. Nós estamos tentando ajudar, né, para justamente disponibilizando esses produtos que nós desenvolvemos, essas drogas, para tentar mitigar esses danos causados por esses explosivos, por esses bombardeios, né? Que é uma coisa absurda, né? Completamente um absurdo, né, doutor? barbárie, isso aí. Ô, doutor, e a experiência do senhor, né? Eu fiz questão de tocar nesse fato, né? Porque foi ontem esse intercâmbio, deve continuar, né, doutor? Ou seja, o que é que o senhor tem visto, está dando efetivamente para ajudar? A gente sabe que a internet, que já era maravilhosa, com a pandemia e se tornou mais incidente ainda esses intercâmbios. E daqui a pouquinho, com o 5G nas capitais, em todo o Brasil, a gente sabe que até cirurgias de forma remota serão possíveis. Como é que o senhor está vendo tudo isso, doutor? A internet, né, a disponibilidade de você ter esses recursos remotos, né, tanto para troca de informações quanto para divulgação, isso é muito importante, né? Tem feito toda a diferença em um cenário atual, né, principalmente como esse cenário de guerra que eles estão vivendo. Mas o importante também é lembrar que em períodos de guerra, e nós acabamos de sair de uma pandemia, né, espero que tenha sido o final da pandemia, mas você vê que os pacientes, eles deixam de procurar os médicos, eles deixam de procurar o serviço de saúde para tratar mesmo doenças básicas, né, doenças de rotina, mesmo aquelas não relacionadas à guerra. Isso aí cria um problema muito grande de saúde pública, porque as pessoas passam a ter diagnósticos atrasados, as pessoas muitas vezes não conseguem ter o seu tratamento de câncer, porque eles não conseguem se deslocar a um centro médico que tem capacidade de fazer esse tratamento. Então, gera uma série de distorções, uma série de problemas no sistema que precisam ser contornados de alguma forma. Então, nós temos uma linha de trabalho muito forte no desenvolvimento de produtos e pesquisa, obviamente, produtos que visem a justamente contornar esses problemas relacionados à adesão do paciente ao tratamento. Isso vai desde crianças até idosos. O nosso approach para isso aí sempre é baseado em você, em um procedimento, você tratar e colocar ali a droga que precisa para tratar aquela doença por um período muito prolongado, bem mais prolongado, 6, 10, 20 vezes mais prolongado do que seria a administração de rotina, a administração corriqueira desse produto. Então, nós temos tentado ajudar dessas duas formas, né? A primeira, através da neuroproteção, que é a forma, o trabalho que nós desenvolvemos para o Departamento de Defesa americano, e a segunda, através de tratamentos que possam ser utilizados em pacientes que estão tendo dificuldade em acessar os serviços médicos de saúde da forma como deveriam. Ótimo, doutor Ricardo, assim, parabéns, eu sou um conhecedor, né, grandioso do trabalho do doutor Ricardo, assim, não me impressiono com mais nada, porque o doutor Ricardo, todos os momentos, ele tem esse olhar até da oftalmologia em salvar vidas constantemente. Doutor, vamos falar, doutor, do abril marrom, ou seja, o abril marrom e a prevenção e combate à cegueira. A cegueira. Já tem o primeiro tópico aí, que é justamente evidenciando o que eu acabei de falar. Eu vou perguntar ao doutor Ricardo. Doutor Ricardo, essas campanhas, elas, creio, de suma importância para alertar. E a prevenção é a base da vida, é a base da qualidade na saúde. É isso mesmo, doutor? Com certeza. Com certeza. Nós temos um número absurdamente alto de pessoas com deficiência visual, né? Que a gente precisa colocar a deficiência visual em um contexto mais amplo, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a cegueira é aquela pessoa que não enxerga absolutamente nada, né?
né, que tem uma visão, um déficit visual extremamente severo, né, mas a deficiência visual vai muito além disso. A deficiência visual inclui, por exemplo, problemas ligados à falta do uso de óculos. Então, que tem um impacto muito grande no desempenho das pessoas, tem um impacto no aprendizado das crianças, tem um impacto na condução com segurança da vida de idosos que não enxergam bem, que podem cair, se machucar, se traumatizar. Então, tem todo um contexto aí mais amplo que vai de encontro a essa questão da deficiência visual, e a deficiência visual é altamente prevalente na nossa sociedade. Nós temos, tanto em crianças quanto em idosos, nós temos uma alta incidência, e, por incrível que pareça, a principal causa termina sendo a falta do uso do óculos, a falta de acesso, muitas vezes, aos óculos, para corrigir problemas de grau, né, problemas que nós chamamos de ametropia. É muito interessante esse olhar, vamos dizer assim, para essas campanhas, e aqui o papel, né, maior da TV Master é justamente este que estamos a fazer, levar a qualidade através da informação e a partir daí a gente contribuir. Estamos fazendo isso há 2 anos e meio, inclusive na edição 151, em salvar vidas. Vamos começar a interação mais propriamente em cima da campanha. A campanha do Abril Marrom e esse alerta, a prevenção das causas, tratamentos e fatos que podem, infelizmente, levar à cegueira. Vamos ver aí o próximo tópico, agradecendo aí ao Carlos, ao Alisson, o próximo tópico que vai vir aí na sequência e vai promover essa interação. Vamos ver o que vai vir aí para debatermos aqui, conversarmos. Olha, doutor, que interessante aí, doutor Ricardo. Deficiência visual, 80%, essa foi a média que eu vi na internet, e o doutor vai explicar com toda propriedade, 80% poderia ser evitada. E aí, doutor, é isso mesmo? Os números, eles estão, vamos dizer, corretos? O que o senhor tem a dizer? É isso mesmo, isso depende e varia de acordo com o país, as condições socioeconômicas, mas a grande parte, infelizmente, das deficiências visuais podem ser evitadas, inclusive, como eu falei anteriormente, a causa mais frequente é o erro de grau, né, a ametropia, né, a pessoa que não tem um grau, não faz a correção através de óculos da sua ametropia, né, da sua miopia ou da sua hipermetropia, ou mesmo da sua presbiopia, né? Só para você ter uma ideia, estima-se que atualmente no mundo existem 2,2 bilhões de pessoas, ou até mais do que isso, com algum grau de deficiência visual. E boa parte desses, pelo menos metade desses casos, são de causas muito facilmente tratáveis, para as quais existe um tratamento, existem soluções. Uma delas também é a catarata. A catarata é uma causa importante de cegueira evitável, mas esses números de cegueira, deficiência visual, dependem muito do país e das condições socioeconômicas. Inclusive, existe uma variação regional muito grande, né? Ela é maior em lugares que têm condições de desenvolvimento humano mais baixo, né? E, por exemplo, o Nordeste e o Norte, em relação ao Sul do país, tem índices de deficiência visual e de cegueira maior. É um fator interessante aí, já começam aqui as perguntas, viu, doutor? Estão chegando aqui a todo momento. Aqui a Camila Góes, ela está perguntando se, doutor, quem usa óculos pode ser considerado um deficiente visual. E aí, doutor? Sim e não. Sim, porque se essa pessoa estiver sem os óculos, ela tem um erro que nós chamamos de ametropia, né? Que se ele passar sem a correção, então ele vai fazer com que a pessoa, ela funcionalmente, ela trabalhe, ela viva com a visão menor do que a visão que ela tem um potencial de ter, né? Então, por causa disso, essas pessoas, se elas não estiverem usando os óculos, elas estão
em um estado, né, então aí vem a questão da situação em que ela se encontra, ela vai estar em um estado de deficiência visual. A partir do momento que ela coloca os óculos, ela sai dessa condição de deficiente visual e passa a ter uma visão considerada compatível com a visão que nós chamamos visão que foge dos critérios de cegueira ou de deficiência visual, que é uma visão acima de 50%, uma visão funcional, por exemplo, para dirigir veículos automotores, uma visão funcional para desempenhar quase todas as atividades que nós temos acesso no dia a dia. É muito importante o alerta, né, que o doutor Ricardo Azevedo, toda a sua experiência, tem uma grande clínica aqui em João Pessoa, a Vision. Eu sempre digo, ou costumo dizer, o grandioso tempo que o Dr. Ricardo passou na universidade, na Johns Hopkins, ele trouxe todo esse padrão de qualidade, de cuidados, né, com o próximo para a clínica dele, para a clínica Vision, que ele comanda lá junto com outros profissionais. Eu conheço em toda plenitude a clínica, com seus centros cirúrgicos. Doutor, o senhor sempre ressalta a importância dessa qualidade. Eu sei que o senhor teve o privilégio, estudou muito, a partir daí adquiriu esse conhecimento, repito, grandioso, e formatou uma clínica de excelência aqui na Paraíba, para o Brasil, eu digo até para o mundo. Não é isso, doutor? E o fluxo, né, o desenho, o protocolo da clínica, do atendimento e também da condução do paciente, isso é tudo na medicina. Né? O paciente, quando ele chega ao médico, ele entra ali num algoritmo, um algoritmo de decisão médica. Esse algoritmo leva em consideração vários aspectos relevantes do paciente, mas também leva em consideração ciência, leva em consideração probabilidade. Então, isso é um jogo de xadrez. Então, nós realmente nos atemos muito e respeitamos muito esse algoritmo. Né? Quando o paciente entra lá na nossa clínica, nós pensamos que, a partir daquele momento, nós temos a oportunidade de examinar, de diagnosticar, não só apenas a correção de uma miopia, ou a correção de uma hipermetropia, ou de uma dificuldade de visão para perto, mas ali nós temos a oportunidade de diagnosticar várias outras doenças que são muito mais danosas para o olho. Então, é importante não se perder essa oportunidade. Então, nós seguimos ali o paciente com protocolo de exame, de diagnóstico, que busca busca ativamente. Não adianta a busca passiva na oftalmologia, ela não é eficiente, né? Nem como medida de saúde pública, nem a nível individual. Você esperar que o paciente tenha visão baixa para procurar você, isso não é uma conduta, não é uma condução adequada da oftalmologia e não vai ter resultados muito bons para a prevenção da cegueira. Então, o ideal é que se busque ativamente a procura, o encontro de doenças que possam levar à cegueira, possam levar à baixa de visão, antes que essa baixa de visão se manifeste nos pacientes. Então, é isso que nós fazemos no nosso dia a dia, nós seguimos esses protocolos, esses algoritmos à risca, e temos tido muito sucesso em diagnosticar, em tratar as doenças em momentos em que elas são facilmente tratáveis. Lembro que estamos aqui ao vivo na TV Master, no programa Saúde Master, agora todo sábado, pela manhã, a partir das 9 horas, e o YouTube está transmitindo também agora, em TV Master Play. Daqui a pouquinho, para a eternidade, o programa na íntegra, o programa Saúde Master, e eu sempre costumo dizer, compartilhar, compartilhar e compartilhar, salvar, salvar e salvar. Dentro dessa linha de qualidade absoluta, também se reproduz os nossos patrocinadores. E é por isso que nós temos aqui a presença ilustre dos produtos da São Brás. Os produtos da São Brás patrocinam também aqui o programa Saúde Master, está aí a logo maravilhosa, né? 70 anos de grande tradição, 115 produtos, né, em vários segmentos. Agora, essa semana, até falei no início, é a semana que justamente se dá o quê?
o Dia Mundial do Café, né? E o café São Brás é fascinante, é incrível, é saboroso. Vão aparecer imagens e a gente costuma dizer que com um cafezinho ou com café tudo cai bem. Vocês vão notar aí nas imagens, essa é a primeira imagem, eu acho que tem ali um pãozinho de queijo, olha lá, um bolinho, aí já é o rocambole, né? Parece que Pernambuco registrou, é patrimônio, né, histórico, cultural de Pernambuco, o rocambole. E lá vende também o São Brás, é lógico, e é tão gostoso, né? Vamos ver a próxima imagem, olha que bacana, são aqueles cafés, né, artesanais, e se fazem desenhos, a coisa fica ainda mais atraente, né? Portanto, o São Brás, assim, é realmente assim uma qualidade absoluta. Olha agora que interessante, eu acho que é o crocante, né? O café crocante. O São Brás também tem, é toda uma linha muito variada de café. Vamos ver se temos mais alguma imagem, agradecendo a todos aí. Ler com café, vê que coisa bacana, a leitura com o café, né? As pessoas têm os seus variados hábitos, né? O importante é que tudo fica mais saboroso quando você tem o café São Brás na sua casa, na sua mesa, para todos os momentos. E esse olhar, né, desse mês, vamos dizer assim, né, as pessoas falam ainda mais do café, né, o Dia Mundial do Café, e a gente vai falando. Aqui a gente fala sempre, né, porque o São Brás faz parte aqui, eu posso dizer, da história da TV Master e propriamente também aqui do programa Saúde Master. Olha que coisa gostosa, né, saborosa. Eu quero aproveitar o café, eu vou contar um fato aqui da minha vida, bem rápido. Eu morei 14 anos em Manaus, e isso que eu vou falar agora já demanda algum tempo, né? Algum tempo. Lá, quando eu cheguei em Manaus, você não tinha o café São Brás habitualmente nos supermercados. E eu fui professor, né? Dei aula, ministrei aulas durante 27 anos, aulas de física, informática e robótica. Em Manaus também ministrei muitas e muitas aulas. O que é que mais se tem em sala de professor? Café e bolacha creme crack. Eu passei 27 anos, café e bolacha creme crack. Só que quando eu cheguei em Manaus, lá não tinha o café São Brás. Na sala de professores, estou me referindo. E, obviamente, eu comecei a pedir. Papai mandava o Sedexinho, saía caro, mas valeu a pena. Papai mandava o café lá para Manaus, né, para mim. E eu comecei a levar para a escola, na qual entrei como professor e me tornei diretor. É o maior grupo educacional da região norte, se chama Newton Lins. Eu comecei a levar o café São Brás, foi uma loucura. Eu acho que naquele ano, isso foi em 2014, eu acho que eu me tornei, viu, doutor Leonel Freire, um dos maiores distribuidores de café São Brás da região norte. Tem que olhar até esses números. Portanto, pensou em café, é inevitável. Você vai pensar logo no café São Brás e nos 115 produtos que a São Brás tem. Doutor Ricardo, vamos continuar na nossa interação maravilhosa, única e exclusiva do programa Saúde Master. E o Carlos já vai colocar o próximo tópico para debatermos, conversarmos, interagirmos. Vamos ver aí o próximo tópico aí na sequência do programa Saúde Master 151. Vamos ver o que vai aparecer. O Carlos deve estar colocando aí. Diz assim: Brasil quase, e são números atuais, quase 7 milhões com algum tipo de deficiência visual. E aí, doutor, um número eu considero bem alto, não é isso, doutor? Alto, extremamente alto. E nesse número aí você tem aproximadamente 50% ou mais que são tratáveis, então são contornáveis. Essa incidência, prevalência de cegueira varia dependendo da região e das condições socioeconômicas, como eu já falei, entre 0,5% até 1,5%. Então, é importante ter em mente que, quando você fala de deficiência visual, ela é 2 a 3 vezes mais prevalente
do que a cegueira em si. Então, para cada pessoa que, de fato, preenche os critérios de cegueira, você tem em torno de 3 pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Então, qualquer estratégia que busque ativamente por encontrar essas pessoas vai ter muita eficiência em conter a deficiência visual, em contornar essa deficiência visual, em uma proporção de 3 para 1. Então, você diagnostica uma pessoa com cegueira, mas você encontra 3 pessoas que têm uma deficiência visual que pode ser tratada. Então, isso é importante se ter em mente entre gestores, entre pessoas que, políticos e pessoas que têm acesso e que formulam políticas públicas, porque é através dessas estratégias que você consegue resolver problemas em larga escala. Ou seja, doutor Ricardo, um número realmente alto, mas se tivermos esse olhar que o senhor indicou, principalmente para a prevenção, os exames de rotina, né? Consultar o seu médico, obviamente. A partir daí, a gente pode diminuir sensivelmente essa história, não é isso, doutor? Absolutamente, absolutamente. Inclusive, ter em mente que, embora 80% das pessoas cegas, das pessoas com deficiência visual, sejam pessoas idosas, você tem ali nas crianças um alvo muito importante para as políticas públicas de prevenção de cegueira, porque as crianças têm toda uma vida pela frente. Então, mesmo que eles componham apenas 20% dos casos de deficiência visual e de cegueira, mas se você multiplicar esse 20% pela quantidade de anos que eles têm pela frente, então você vai ver que o impacto disso aí, em termos de anos sem visão ou anos com visão deficitária, é muito alto. Então, todas as estratégias de prevenção de cegueira devem visar igualmente a busca ativa por pessoas com deficiência visual na infância, na fase adulta e na fase senil, na fase idosa da vida. Né? Só para você ter uma ideia, o impacto da deficiência visual no mundo, né, da deficiência visual, né, das pessoas trabalharem com a visão abaixo da adequada, ou as pessoas terem uma visão abaixo do que elas poderiam ter para desempenhar suas funções, é estimado em mais de 250 bilhões de dólares para a economia. Mais de 250 bilhões, doutor. Que fator, né? Realmente um número aí assustador, né? Exatamente. E quando você coloca isso na equação, né, você coloca isso numa economia como a do Brasil, que é uma economia extremamente sofrida, né, sofrida por tributação excessiva, o nosso índice de produtividade são baixos, nós temos uma carga horária de trabalho relativamente baixa por causa dos feriados e das férias. Então, aí você coloca ainda nessa equação a possibilidade de você ter pessoas que estão desempenhando suas funções com um índice de visão, um nível de visão abaixo do que é o adequado, aí você vê que realmente a nossa economia ela entra num estado de quase de doentio, né, quase de enfermo. Né? Então, essas considerações devem ser tomadas. Né? Muitas vezes nós vemos a questão do exame periódico do trabalho, né, que isso aí são legislações que são criadas muitas vezes para se retroalimentar interesses. Então, e aí quando você você delega essas políticas públicas, por exemplo, cria sistemas de exames periódicos, e esses exames periódicos eles não conseguem essas políticas públicas, porque você está deixando passar ali pela peneira muita gente, né, que não tem a visão adequada e por uma questão de um exame periódico, um adulto por uma questão de um exame periódico de trabalho, ele acha que está plenamente apto a desenvolver suas atividades profissionais. Então, existe muita coisa aqui no Brasil que precisa ser revista, né, em questão de prevenção de cegueira, prevenção de doenças. A cegueira é uma delas, talvez a ponta do iceberg, porque funcionalmente debilita muitas pessoas, mas existem muitos outros problemas de saúde pública que precisam ser colocados e ser tratados com inteligência. Né? Não adianta a gente tratar esses problemas com lobbies, com interesses colaterais. Né? Isso tem que ser tratado com inteligência pelas mentes mais habilitadas para fazer isso. Né? A gente vê os desastres da pandemia, vê os desastres da política pública de saúde deficiente. Né? A gente consegue medir isso aí, consegue mensurar isso em mortes, né? Ou
em vidas, em anos de vida perdidos. Então, a gente precisa mudar isso. É necessário, é crucial para a nossa sociedade mudar isso para que a gente consiga ganhar em termos de produtividade, consiga ganhar em termos de vida, e a nossa população está envelhecendo. Né? No mundo de países em desenvolvimento, principalmente na América Latina, o Brasil é um dos países que tem a população que está envelhecendo mais rápido. Então, precisa ser cuidado com muita atenção os problemas da cegueira e de deixar o trabalhador, deixar o indivíduo idoso mais funcional, para que ele possa continuar desempenhando suas atividades profissionais e gerando e contribuindo para a economia. É por tudo isso que o doutor Ricardo está falando, que o nosso tema está aparecendo aí, Abril Marrom, e o alerta sobre doenças que podem levar à cegueira. É esse o nosso tema central. A partir daí se dá toda uma interação. Doutor, chegou uma pergunta muito interessante aqui. Várias pessoas, eu faço questão de ressaltar, elogiando o programa. O dia de sábado também, no sábado passado tivemos uma audiência maravilhosa. Tanto temos a certeza, a consciência absoluta, criamos um novo horário, vamos dizer assim, para se cuidar da saúde da Paraíba, do Brasil e do mundo, porque a internet está transmitindo agora em tvmaster.tv. Doutor Ricardo, quem está perguntando aqui é o Carlos Magno. Eu sempre digo que o nosso público é muito inteligente. Diz assim: tive uma cegueira temporária. É verdade que pode ser um prenúncio de um AVC? E aí, doutor? Sim. Nós temos algumas situações em que pode haver uma deficiência de fluxo sanguíneo para o olho, e isso aí vai determinar uma cegueira temporária, o que nós chamamos amaurose fugax. Isso aí pode, sempre que isso ocorre, por rotina nós solicitamos não só a avaliação oftalmológica, né, um exame oftalmológico cuidadoso, mas também uma avaliação cardiovascular, muito importante essa avaliação cardiovascular e neurológica, né, porque isso muitas vezes sinaliza para o médico, para o profissional de saúde, que pode haver algum problema por trás, e assim como o olho foi o alvo dessa amaurose fugax, dessa baixa de visão temporária, o cérebro também pode ser, né, e outros órgãos do corpo também podem ser. Então, é importante que isso aí seja visto com cuidado, seja examinado. Isso aí é um sinal para o paciente, o ouvinte, procurar os cuidados médicos adequados para isso. Ou seja, doutor, pelo que eu entendi, né, uma cegueira temporária, né, deve ser uma coisa terrível, né, mas temporária, é muito importante que a partir de um sintoma como esse se venham a fazer outros exames ou um check-up, não é isso, doutor? Sim, absolutamente. Vamos ver o próximo tema aí na sequência dessa interação maravilhosa do programa Saúde Master 151, hoje com a ilustre presença, pós-doutorado pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o doutor Ricardo Azevedo. Vamos ver o próximo tópico que vai vir aí, reproduzido em dúvidas no decorrer da semana. Começamos a divulgar os nossos programas com muita antecedência, e essa interação já é habitual aqui no Saúde Master. Vamos ver o próximo tópico. Olha que interessante, doutor, isso aí é incrível, realmente com a pandemia se agravou imensamente, creio. Diz aí, edema macular diabético, e aí está a sigla. E aí, doutor? Uma importante causa de deficiência visual e de cegueira, né? Nós sabemos que o diabetes está em ascensão na nossa população, a incidência aumenta bastante. A partir dos 50 anos, você tem mais de quase 50%, quase 20% da população diabética. Então, você começa a ter, a partir do surgimento do diabetes, o risco de você desenvolver o que nós chamamos de retinopatia diabética, ele começa a aumentar, né? Com o passar do tempo, esse risco fica aproximadamente de 50%. Por exemplo, para pessoas que têm 15 anos de diabetes, ele já tem um risco aproximadamente de 50% de ter algum grau de retinopatia diabética. Para as pessoas que têm já 25 anos de diabetes, esse risco chega a aproximadamente
80% ou 85%. Então, esses pacientes com diabetes, eles têm que ser monitorados, têm que ser avaliados periodicamente, principalmente depois de 5 anos de doença, e na ocorrência do edema macular diabético, que é uma condição dentro da retinopatia diabética que pode levar a baixa de visão, isso pode ser tratado, né, plenamente tratado, e assim evitar a cegueira. Então é muito importante que os pacientes diabéticos estejam no radar oftalmológico para que qualquer alteração de visão possa ser tratada imediatamente, e quanto mais cedo você puder lançar mão desses tratamentos, melhores são os resultados. Eu vou até fazer um alerta, né, porque isso ocorreu comigo nessa semana. Eu passei a fazer, né, de rotina, sempre faço, eu fiz uma bariátrica há mais de 3 anos e fui fazer, viu, doutor, todo o meu check-up. A gente sempre faz a medição da glicose. Eu me tornei um pouco experiente, né, nesse aspecto. A gente tem que lembrar que aquela medição imediata da glicose, ela pode, assim, ser uma coisa não muito precisa. É por isso que tem a chamada... o exame que você faz da glicose, a glicada, não é isso, doutor? Ela praticamente, o doutor vai falar aí com toda a propriedade, parece que ela faz uma medição dos últimos 3 meses da sua glicose. E a partir daí você tem um parâmetro para saber se está normal, em que nível está. Portanto, um alerta que eu faço, porque, veja mesmo, eu já testei isso. Vamos dizer, eu já tenho, assim, já sou um profissional nesse aspecto. Se no dia de hoje a sua taxa você mediu de manhã e ela está alta, vamos supor, está 140. Se eu passar o dia todinho sem ingerir açúcar, quando eu tirar amanhã, pode ser que ela esteja 90, 80 e eu vou ficar bem contente. Portanto, a grande importância de, no contexto dos exames, fazer também a glicada, porque você tem uma média para ter um parâmetro aí bem maior. Doutor, estou falando certo, estudei, o que é que o senhor tem a dizer? Está certíssimo, Fábio. A hemoglobina glicada, ela reflete uma média aproximada de 3 meses da glicemia que nós temos, né? Então, essa média é importante, porque, como você bem falou, nas fases iniciais do diabetes, as pessoas podem ter oscilações muito grandes de glicemia. Podem ter momentos em que estão com a glicemia muito alta e muito baixa, e, obviamente, como também você bem explicou, quando você fizer o exame da glicemia em jejum, isso pode não ser diagnosticado, não pode ser ali vislumbrado um risco, uma tendência ao desenvolvimento do diabetes, né? Os conceitos de diabetes eles têm mudado bastante. Então, essa questão da oscilação da glicemia é uma questão importante, deve ser considerada. A hemoglobina glicada existe para isso. A questão da resposta glicêmica também é importante. Para isso existem testes de curva glicêmica que você faz para ver se a sua resposta em termos de insulina está adequada. Então, existe uma série de testes que devem ser feitos, mas o check-up anual é primordial para você conseguir controlar, para você conseguir diminuir os fatores de risco para o diabetes e assim até evitar a doença ou postergar o aparecimento da doença. Então, deve ser feito, sempre consulte o seu clínico geral, seu endocrinologista, peça esses exames para monitorar de perto isso aí, principalmente a partir dos 50 anos de idade. Eu sempre digo que uma especialidade aqui do programa Saúde Marte sempre foi e sempre será salvar vidas. Para isso, a gente tem um projeto que patrocina também o programa, que simplesmente é o Nós Salvamos Vidas. Esse nome está registrado. Portanto, a gente pode falar, creio que o Carlos já está colocando aí, de forma muito inteligente, a logo. Podem olhar que essa logo, ela fala de um contexto geral, a proteção que os 4 aplicativos traduzem, ou seja, proteção às mulheres, crianças, o maior projeto social do Brasil na forma de aplicativos, é o Nós Salvamos Vidas. Portanto, a coisa mais fácil hoje, a partir do momento que temos esse projeto, é denunciar. Se você sabe agora de algum crime, não importa, contra mulheres, crianças ou adolescentes, animais e os chamados crimes ambientais, é muito fácil. É só baixar
os aplicativos respectivos, que aparecem aí agora. São 4 aplicativos. O primeiro, SOS Mulher Brasil, lógico, se você tem alguma denúncia de violência contra as mulheres. O outro, SOS Brasil Criança, a mesma fundamentação voltada para crianças e adolescentes. Aí tem o SOS Cães e Gatos, animais, violência, maus tratos contra animais, e o SOS Amazônia, que cuida com muita amplitude da natureza. Esse projeto como um todo, ele tem um nome que é justamente Nós Salvamos Vida. Portanto, nós tivemos essa semana, né, eu não vou, lógico, detalhar, mas toda a Paraíba está sabendo, né, uma coisa horrível em relação à violência contra uma criança, né, uma inocente criança, e vocês cada vez têm a nitidez maior de como é importante denunciar. Antes da pandemia, quando eu lancei os aplicativos, eu estive em Brasília, fui chamado. E lá eu fui pessoalmente, tive uma autorização, tive que assinar contratos lá de confidencialidade, né? Fui escoltado pela Federal e eu fui no setor do chamado Disque 100, o Disque 180, que é onde caem as denúncias de todo o Brasil em relação à violência contra criança, contra mulheres, contra idosos, adolescentes, enfim. Eu fui testar, ver se o aplicativo era efetivo, já que estamos tratando de vidas. E eu comprovei. Foi comprovado lá a eficiência e a facilidade em denunciar. Portanto, se vocês têm um pedido, daqui a pouco eu vou falar dessa tela que está a aparecer, pronto, ótimo. Se você agora sabe de alguma denúncia, qualquer denúncia, não importa, entenda o seguinte, a incumbência, a denúncia anônima, com toda a segurança, a incumbência de fazer justamente a averiguação é da polícia. O importante é que você denuncie. Se aquela denúncia não procede, não tem problema. A polícia ou as polícias, elas têm essa incumbência até constitucional de ir averiguar. O importante é denunciar. E é muito fácil denunciar. Não se pode ter omissão. A omissão pode levar uma vida ou várias vidas. E a próxima imagem que vai aparecer, eu estive com ela. Essa é a nova ministra, está aí ela, é a Cristiane Brito. É a nova ministra lá da Mulher, da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E só para finalizar, em relação ao projeto Nós Salvamos Vidas, ele não tem partido político. Não existe. O projeto eu originei, né, dentro da minha crença, ou seja, Deus nos dá a sabedoria, e aí está o projeto, gratuito para que todos possam usar, e nós queremos o quê? Apoios. Se você quer participar, a sua empresa, não importa, você quer participar desse projeto, como, por exemplo, a clínica do doutor Ricardo Azevedo tem essa certificação, é só você agora passar um WhatsApp para o 981925555 ou então você aciona aí o endereço da internet nós salvamosvidas.com.br e automaticamente você vai poder participar, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço vai ter uma certificação. E vejam, as pessoas estão olhando isso agora. As pessoas não querem só um serviço de qualidade, isso é obrigação. As pessoas querem saber quem tem compromisso com a vida. Portanto, vocês têm um projeto, e eu sempre ressalto, até os nossos patrocinadores aqui do programa Saúde Master, todos têm essa certificação. Doutor, eu gosto de ressaltar, e como eu frisei, a Vision Medical Center tem essa certificação do projeto Nós Salvamos Vidas. Eu só tenho a agradecer ao senhor, doutor. Tem sim, porque nós acreditamos no seu projeto. Isso é uma iniciativa muito louvável,
né? E vamos aqui até abrir um parênteses para falar que você sabe que uma das manifestações do abuso infantil é justamente o que nós chamamos, é uma síndrome, chama-se Shaken Baby Syndrome. Shaken porque a criança ela sofre muitas vezes o abuso infantil da criança, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, é através daquele chacoalhamento do corpo, né? Então, esse chacoalhamento, nós falamos no início do programa do impacto que muitas vezes esses explosivos, né, esses materiais bélicos têm através de ondas de choque para o cérebro e para os sistemas visuais do soldado, da pessoa. Então, esse chacoalhamento da criança, essa síndrome, acarreta também em distúrbios funcionais, né, distúrbios neurológicos, que se manifestam também na visão ao longo da vida. E no momento em que há esse abuso, ele pode causar algumas hemorragias na retina, e essas hemorragias elas podem ser diagnosticadas através do exame oftalmológico. É interessante que, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, um dos documentos que eu tive de assinar, por ter esse envolvimento com pacientes, por examinar pacientes, inclusive crianças que vinham para exame oftalmológico, né, de retina, mas um dos documentos que a universidade me fez assinar era um compromisso de relatar, né, de fazer esse exame e relatar qualquer alteração indicativa de abuso infantil para as autoridades, né? Então, aqui no Brasil isso é feito através do assistente social, existem os caminhos legais para isso, mas isso era uma obrigação por estatuto, porque a gente sabe que se isso não é feito naquele momento, quando você tem a oportunidade de fazer isso não é feito naquele momento, você tem uma chance de 50% de recorrência do abuso infantil no ano seguinte. Muito interessante, né? Isso, doutor. E muitas vezes existe um percentual em torno de 20%, 10%, que pode levar a alterações irreversíveis no desenvolvimento psicomotor da criança. Uma das grandes qualidades aqui no programa Saúde Master, eu gosto de ressaltar, é só uma informação. Nós já entrevistamos em 2 anos e meio de programa, já estamos com 2 anos e meio, 326 médicos ou profissionais da área de saúde. A nossa audiência realmente é grandiosa, as pessoas estão elogiando muito também o dia de sábado, né, para tratar de saúde, mas tratar de modo diferenciado, como aprendemos a fazer com esse tempo que só a TV Master dedica à saúde. É o maior tempo da TV brasileira dedicado a salvar a vida. E a nossa audiência, realmente, eu sempre digo, é personalizada. A gente faz grandes amigos. Eu posso dizer hoje que eu tenho grandes amigos a partir aqui do programa. Entre essas amizades, eu posso citar uma que está interagindo agora, a grande reitora, a doutora Margarete Diniz. Está elogiando, viu, doutor? A doutora Margarete realmente é uma pessoa, assim, de um conhecimento ímpar. Eu, quando entrevistei aqui a doutora Margarete Diniz, já entrevistei também a filha, né, a doutora Juliette Diniz, que brevemente vai voltar, mas também um médico neurocirurgião, assim, fora do comum, muito acima da média. E a doutora Margarete Diniz, quando eu fui, vamos dizer assim, observar o currículo da doutora, aí eu fui lá olhando na internet, tinha 133 páginas. 133 páginas. Doutor Ricardo, ela está elogiando o senhor, elogiando o programa, elogiando a TV Master, está dizendo aqui, a TV Master tem um nível altíssimo, né, com a exibição aos sábados agora do programa Saúde Master, até desejando muita saúde para a senhora. Ela cita aqui uma coisa curiosa, doutor, ela diz: bom dia, amigo, lógico, fiz um procedimento cirúrgico nos olhos e fiquei quase sem acessar o celular. A doutora Margarete está dizendo isso porque eu, vez por outra, eu fico aperreando a doutora, não sabe? Mas o que é que ocorre? Graças a Deus eu estou vendo aqui que ela já está acessando, é porque está tudo bem. E ela diz aqui, ou seja, ela faz elogios, parabeniza o senhor, doutor Ricardo Azevedo, diz aqui que é um médico e um homem realmente assim excepcional. E aí, doutor? É muito gratificante ter os elogios de uma pessoa
tão pioneira, né, e tão conquistadora como a doutora Margarete tem sido, né? Nós vemos que ela tem um histórico e de onde ela passa, ela deixa um rastro de grandes conquistas para as instituições que ela dirige e para a sociedade. Então, é muito gratificante ouvir isso dela. Nós temos um novo patrocinador aqui, né, que realmente assim está se agregando. É aquela turma que salva vidas, mas que tem muita qualidade, tem uma história. Quando você observa os nossos patrocinadores, e essa forma, foi criada uma forma diferenciada em falar, que é o que eu vou dizer agora. E eu falo com muito orgulho do Hospital Memorial São Francisco. É um grande hospital, eu conheço, está lá à frente, né, o doutor Ítalo Kumamoto, e o hospital é uma referência em praticamente todas as especialidades, está aparecendo aí, Hospital Memorial São Francisco, e é um hospital de urgência e emergência de total qualidade. É aquilo que eu sempre ressalto. Eu sei muito bem o que eu estou falando, eu conheço profundamente tanto os temas aqui abordados, como também os anunciantes, que nos dão esse privilégio de estar aqui na TV Master, de estar no Saúde Master. Isso é muito importante. É muito importante. Por quê? Acreditam que realmente é um projeto vitorioso. Nós salvamos vida mesmo através da informação. Aí diz aí, ó, quando precisar, o memorial está aqui para cuidar. Vão ter outras imagens aí na sequência, já agradecendo aí ao Carlos, ao Alisson. Diz aí, olha, urgência e emergência 24 horas, em cardiologia e neurologia, né? Eles têm, lógico, o doutor Ítalo, além de tudo, né, é um cirurgião, a parte clínica também da área cardíaca, excepcional, tem uma história grandiosa, né? Quando a gente fala doutor Ítalo Kumamoto, todo mundo já diz, um médico extraordinário, é como eu digo, muito acima da média. Vamos ver as outras imagens do memorial, aquele cuidado, as instalações, eu conheço. O que eu estou falando eu conheço, já fiz vários exames lá, já tive um cunhado meu que se submeteu a uma cirurgia lá, está agora com a vida aí pela frente, está no sítio agora, deve estar num cavalo lá em Galante, correndo agora, está bonzinho. E a partir daí vocês estão vendo, é uma excelência também a nível de UTI, de centros cirúrgicos, portanto, o Hospital Memorial São Francisco é uma referência na Paraíba em salvar vidas, em cuidar do próximo, com todas as especialidades. Portanto, se quiserem saber mais detalhes, é só acessar o site, as redes sociais, que eu observei, estão bastante atualizadas, e você vai saber tudo sobre o memorial. Inclusive, eu quero citar um fato bem interessante, né? Sempre tem umas historinhas, né? Mas são coisas de Deus. Ultimamente, eu estive fazendo uns exames de imagem lá no memorial, né? Uns exames de imagem, esses exames de rotina. Eu fiquei impressionado com o atendimento. Vou repetir, impressionado. Eu constatei esse atendimento. Você sabe quando você entra e você se depara com aquelas pessoas educadas, as atendentes, eu noto quanto o doutor Ítalo e toda uma grande equipe, é óbvio, está tratando com carinho do Hospital Memorial. Aquilo ali é a vida do doutor, né? Portanto, doutor, muito obrigado. Eu sei que eu formei outro amigo aqui, entre as centenas e centenas de amigos, foi o doutor Ítalo. Doutor Ricardo, o senhor conhece muito bem o Hospital Memorial, não é isso, doutor? Conheço, é excelente, né? Ele se define por sua excelência. O Dr. Ítalo é tampa, né? Uma pessoa excepcional, um médico excepcional. Então, realmente, a João Pessoa tem sorte de ter instituições como a dele aqui, e pessoas como ele praticando a medicina. Vamos ver o próximo tópico na nossa interação. Hoje, a amplitude do tema do Abril Marrom. Estamos alertando aqui com o Dr. Ricardo Azevedo, realmente os fatores, a prevenção em relação à cegueira. Vocês viram que os índices são até alarmantes, temos que ter esse olhar apurado
E isso se dá muito através da informação correta, que é o que estamos levando nesse momento. Vamos ver o próximo tópico que vai vir aí na sequência, e o doutor Ricardo, com todo o seu conhecimento, a sua experiência e um grande médico que é, com certeza irá responder. Vamos ver aí. Diz assim, a catarata e o glaucoma. E aí, doutor? A catarata é uma das causas principais de cegueira entre pessoas com idade acima de 50 anos. Né? A prevalência de catarata estima-se em torno de 15% a 20% a partir dos 50 anos até os 65. Entre os 65 anos e 75, você tem aproximadamente uns 50% de prevalência de catarata. E acima de 75%, esse número sobe drasticamente, vai para mais de 80%. A notícia boa é que a catarata é plenamente tratável, né? É uma das cirurgias com maior índice de sucesso atualmente. Os resultados funcionais são rápidos e são duradouros. Então, é importante uma cirurgia de custo relativamente baixo para a sociedade. Então, é importante você ter políticas públicas que facilitem o acesso a esse tipo de cirurgia. Não só na forma de projetos de mutirões, mas como um tratamento eletivo, como um tratamento de rotina, seja uma cirurgia relativamente de sucesso muito alto em relação a outras cirurgias, tem que ser uma cirurgia muito bem planejada. Então, nós lançamos mãos nas últimas décadas de mutirões para tratamento da catarata, mas nós sabemos que mutirões já é a tentativa de resolução de um problema que se deixou acumular por algum tempo sem dar os devidos cuidados. Junto com a catarata, os pacientes muitas vezes se apresentam com glaucoma. Então, por isso que é importante, quando o paciente passa da idade dos 50 anos, ele ser avaliado periodicamente. A incidência de glaucoma aumenta também com a idade, né? Ela vai de 2%, 2,5%, pode chegar até próximo de 9% depois dos 60, 70 anos de idade. Então, é muito importante que os pacientes da idade avançada eles tenham acesso a esses exames de rotina, periodicamente. Porque se o paciente desenvolve glaucoma, e o glaucoma ele é muito silencioso, ele é insidioso, ele consome o campo de visão, ele causa cegueira sem muitas vezes afetar a visão. E aqui vem outra definição da cegueira, que a cegueira também é definida pela restrição no campo visual. Então, existe um encurtamento. Os pacientes, muitas vezes, eles vão progressivamente desenvolvendo uma visão de túnel. É como se eles estivessem ali vendo, enxergando através de um cano colocado na frente do olho. Então, esse consumo, essa neuropatia, que é, na realidade, o que o glaucoma ele pode levar a uma perda irreversível de visão. Então, quando o paciente chega para você com catarata, Fábio, isso aí dá a oportunidade de você diagnosticar não só a catarata, que talvez seja o menor dos problemas, porque é facilmente tratável, mas dá a oportunidade de você diagnosticar ali o glaucoma, dá a oportunidade de você diagnosticar a degeneração macular relacionada à idade. Se o paciente for diabético, você faz o exame de fundo de olho para examinar a retina, para examinar a mácula. Então, isso dá oportunidade, então, e sem falar, por exemplo, dos cânceres, né? A gente se esquece muitas vezes que o olho tem um epitélio pigmentar, ele tem tecidos pigmentários e também pode ser um sítio de formação de melanoma. Então, nós temos também que nessa fase, principalmente a partir dos 50 anos, dilatar a pupila periodicamente, o ideal a partir dos 50, o exame periódico uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, a partir dos 60, uma vez por ano. E nesse exame você deve buscar a todas essas condições, inclusive a catarata. A catarata, como eu falei, é facilmente resolvível, né? O custo é relativamente baixo para a dimensão do problema, e nós no Brasil evoluímos muito de 2 décadas para cá em conseguirmos aumentar o número de cirurgias e disponibilizar essa cirurgia em massa para a população. É importante ressaltar que nós estamos apenas no primeiro bloco ao vivo do programa Saúde Master, já na sua edição de número 151. E daqui a pouquinho será o segundo bloco desse sábado. Nós vamos contar com a presença aqui excepcional, um magnífico cirurgião, o doutor Marcelo Rick. É um cirurgião do aparelho digestivo. Vamos abordar principalmente, porque tem muita novidade e o mundo está precisando,
o mundo engordou. O Brasil foi o que mais ganhou peso, em média 6,5 kg. Portanto, nós vamos falar no segundo bloco aqui, principalmente, sobre a evolução, os procedimentos das cirurgias bariátricas. Portanto, daqui a pouquinho, outra entrevista sensacional, que você só vê com essa amplitude em um único lugar do mundo. É aqui na TV Master, no programa Saúde Master. E dentro dessa linha de cuidados que temos que ter, eu quero falar de uma franquia que nasceu aqui na cidade de João Pessoa e já está espalhada pelo Brasil. Devem chegar a 100 unidades esse ano. Eu me refiro da Acuidar. Deve aparecer aí a logo, está aí, Acuidar, cuidadores de pessoas. E vocês vão ver imagens aí adiante, as próximas imagens, está aí os fundadores aqui em João Pessoa, o doutor geriatra, o doutor Vitor Hugo, a Jéssica Ramalho, a esposa do doutor Victor, e eles idealizaram a Acuidar, tendo esse olhar de cuidar de todos. Eu sei que as pessoas pensam logo, ou talvez pensem no idoso, mas lá eles cuidam em todos os setores, em todos os segmentos. Notem, o mapa ali e a Acuidar se espalhando, levando cuidados de saúde para todo o Brasil. Já são 43 unidades pelo Brasil afora. Repito, paraibana, começou aqui em João Pessoa. É uma história vitoriosa aqui da Paraíba e a gente tem a honra de contar também aqui como anunciante da Acuidar. Devem aparecer outras imagens dos cuidados que a Acuidar propicia, não importa se é no ambiente domiciliar ou hospitalar. Basta você contratar a Acuidar. E esse cuidado também pode ser para a criança, para o idoso, para o adolescente. Não importa a faixa etária. Se você pensa em cuidados, e eu posso dizer com muito orgulho, em quase todo o Brasil, você pensa imediatamente na Acuidar. Aparecendo agora os endereços da Acuidar, as sedes de João Pessoa com seu telefone e Instagram, a sede de Campina Grande também com o respectivo telefone e o endereço do Instagram. E se você quiser encontrar tudo, todas as unidades, é só entrar no site da Acuidar. É só colocar acuidarbr.com.br. Portanto, aí estão os endereços, em primeiro plano aí na Paraíba, mas você consegue encontrar através do site ou do Instagram todas as unidades. Portanto, a Acuidar é um sucesso da Paraíba para todo o Brasil. Estamos aqui com o doutor Ricardo nessa interação única, você só encontra aqui no programa Saúde Master. Vamos ver as dúvidas. Essas dúvidas são coletadas antecipadamente, transformadas em tópicos, e aí ocorre essa interação. É o padrão aqui do Saúde Master da TV Master. Vamos ver o próximo tópico, dentro do conceito do abril marrom e todo esse olhar, esse cuidado para a prevenção em relação à cegueira. Vamos ver aí o que vai vir aí, o Gil deve colocar. A cegueira não tem gênero, raça ou idade. Eu acho que isso é uma verdade absoluta, não é, doutor? É uma verdade absoluta e relativa também. Relativa por quê? Porque existem algumas peculiaridades em relação a isso, né? Então vamos começar pelo gênero, né? Nós falamos que a idade é um componente importante da cegueira, que 80% dos casos de cegueira situam-se em pessoas já na fase idosa da vida, né? Existe uma peculiaridade em relação a isso, é que as mulheres vivem mais, né? Então as mulheres atingem idades mais avançadas e por esse motivo existe um discreto viés para que mais mulheres sofram da cegueira do que homens, né? Em relação à raça, as pessoas de descendência africana
né, negros, eles são mais susceptíveis a alguns tipos de doença. Por exemplo, o glaucoma é um deles, né? A incidência de glaucoma entre pessoas negras pode chegar a aproximadamente 10%. Então, é importante ter isso em mente. Por outro lado, pessoas, por exemplo, de descendência caucasiana, pessoas de pele clara, né, olhos claros também, mas olhos claros não é tão relevante, antes se achava que era, mas nós sabemos hoje em dia que a descendência, né, europeia nos transmitiu uma série de fatores genéticos para que predisponha a um desenvolvimento de uma degeneração da retina chamada degeneração macular relacionada à idade. Existe uma prevalência aproximadamente de 30% dessa degeneração na nossa população acima dos 70 anos de idade. Então, colocando isso no contexto, realmente a cegueira, a deficiência visual, digamos assim, ela não poupa ninguém, né? As mesmas faixas etárias mais jovens, né? E o exame de prevenção da cegueira da criança começa com o teste do olhinho, né? Lá atrás, que aí você tem a oportunidade de diagnosticar algum tipo de... E são várias as formas de doenças que podem levar à cegueira, né? E você tem, por exemplo, até mesmo pré-natal é relevante para a questão de prevenção da cegueira, porque nós sabemos que algumas doenças que podem levar à cegueira são transmitidas no canal do parto. Então, por exemplo, a infecção causada pela clamídia trachomatis, que leva ao tracoma, né, que felizmente na nossa sociedade é uma doença altamente rara, né, mas ainda é uma importante causa de cegueira em países bem subdesenvolvidos, como os países do continente africano. Então, existe uma preocupação em você ter o seu programa de prevenção da cegueira se estendendo desde o pré-natal até as idades mais tardias da vida. Doutor Ricardo Azevedo, nós chegamos no final, não saiam daí, é apenas o primeiro bloco do programa Saúde Master. Doutor, sabemos, né, estamos na Páscoa, né, já quero desejar, em nome da TV Master, para todos os telespectadores, os que estão agora na internet, no mundo inteiro, eu posso dizer assim, uma grande Páscoa, principalmente cheia de saúde, né, de muita esperança. Isso é o que sempre temos mostrado aqui, exibido e falado através do programa Saúde Master. E como eu digo, o doutor Ricardo Azevedo, além de tudo, eu julgo isso da máxima importância, eu sempre fui, né, uma pessoa muito família, né, das coisas que eu dou mais valor, assim, é a família, né, a essência, a base. E o doutor Ricardo é uma pessoa que, sinceramente, eu sou muito grato, eu não sei nem quanto agradecer, nem como agradecer por tudo, porque foi uma história que foi se construindo. Só para vocês terem uma ideia, já ocorreram momentos de domingo, dia de domingo, aí o doutor está na clínica dele, porque o doutor é um pesquisador, é um estudioso. Se eu tivesse agora, se dissesse, Fábio, você tem mais 10 horas para ficar falando com o doutor Ricardo assuntos diversos, sobre vacinas, sobre doenças raras. É um dos maiores especialistas no Brasil em doenças raras, pela Johns Hopkins nos Estados Unidos. Portanto, não faltariam assuntos, tenho certeza absoluta. Mas o mais importante que eu quero é ressaltar esses momentos únicos, como eu estava começando a dizer e vou terminar agora. O doutor me liga num domingo, Fábio, pode vir aqui na clínica, domingo à noite. Eu tenho uma coisa aqui para te mostrar. Eu corro lá na mesma hora, eu adoro, né? Nasci de 8 meses. Chego lá, o doutor mostrando pesquisas encabeçadas por ele que estão sendo adotadas nos Estados Unidos. Portanto, isso me deixa muito orgulhoso, muito orgulhoso. Aí, doutor, eu sei que é uma coisa simples aqui, mas é uma lembrança, né, para toda a família, toda a sua família, que tem uma família linda. Eu acho que eu tenho uma foto aí, eu queria, se possível, aí, que o Carlos colocasse uma foto da família do doutor e separasse agora, deixasse a foto e aqui a câmera aberta, se possível. Aí, doutor, nós temos aqui, eu acho que são chocolates, viu, doutor? Eu vou abrir aqui, eu não vou comer nenhum não, viu, doutor? Até porque, doutor, o negócio é lindo, viu? Olha só, não sei se dá para observar, mas está cheia mesmo.
São muitos chocolates. Tem aqui uns doutor, que bacana. Chaveiros do... É o chaveirozinho Vidas, do projeto, né, que a clínica do doutor participa também, o projeto Nós Salvamos Vidas, como já falamos. Aí tem os 2 chaveirinhos aqui para o senhor, para a sua esposa. O senhor já tem o projeto, né, já utiliza o projeto, já conquistou o projeto. Doutor, as pessoas já estão perguntando aí, essas meninas lindas, né, a sua esposa também, o nome, a idade aí, doutor? Eu sou cercado por mulheres, né? Então, verdade, doutor. Estela e Luísa, né? Estela tem 8 anos e Luísa tem 6. São as duas pequenas aqui, né? Do coração, e a Vanir, que é a minha esposa, né? Então nós somos, eu sou como se diz, eu vivo num ambiente cercado por mulheres e é verdade. É muito gratificante ter essa dinâmica, né? As duas são adoráveis, as 3, e estão em casa lá assistindo o programa agora. Com certeza as duas vão... E quando chegar, né, os chocolates aí, vão rapidamente realmente lá pra... tem muitos chocolates aqui, é uma homenagem, né? De qualquer maneira estamos na Páscoa, né? A Páscoa remete justamente o quê? A ressurreição, né? Ou seja, remete à vida como um todo, a essência da vida, e é o que a gente procura levar aqui no programa Saúde e Marte, já na edição de número 151. Portanto, doutor, assim, muito obrigado, assim, eu vou fazer até um pedido ao doutor, eu gosto demais de criança, eu não tenho filho, né, mas as crianças me adoram, é uma coisa louca, né. Eu queria, doutor, numa próxima entrevista, se o senhor puder, agora a gente está numa fase mais tranquila, né, da pandemia, vamos sair de uma pandemia, né, já estamos saindo. Eu sempre digo, doutor, que para quem está vacinado com todas as doses, né, papai já tomou a 4ª dose. Para quem está vacinado com todas as doses, a pandemia, graças a Deus, acabou. Portanto, nós sempre defendemos a vacina, inclusive com o doutor Ricardo aqui, por várias oportunidades, e sempre colocamos isso em evidência, que a vacina iria salvar como salvou e está salvando. Não é isso, doutor? Isso mesmo, e muito gratificante, e eu me sinto muito honrado de estar aqui no seu programa, num sábado, na manhã iluminada de sábado de Páscoa, uma Páscoa tão simbólica para a gente, né? Porque eu lembro que a primeira vez que você me convidou para falar era sobre Covid, e nós falamos COVID. 3 ou 4 vezes sobre Covid aqui, era uma crise atrás da outra, e essa Páscoa me parece que é o renascimento, a ressurreição, né, do renascimento e uma esperança de dias melhores, né? Nós estamos já virando a página desse capítulo do Covid, né? Temos vários outros problemas para tratar, para cuidar, temos uma sociedade que precisa de nós, então nós vamos continuar batendo firme nisso aí, e é sempre uma honra, estarei sempre disponível para vir aqui, né? Hoje não tinha nenhum animal aqui no estúdio. É verdade, às vezes a gente entra aqui, mas na próxima semana vamos ter os pets aqui. Exatamente, e as crianças, elas poderão, sim, terão prazer trazê-las aqui. Eu não garanto que seu estudo vai continuar em pé. Depois do... não é, doutor, mas, doutor, eu faço questão, é um pedido meu, assim, na próxima entrevista, brevemente com o doutor, né, como viram, não faltam assuntos, a amplitude é maravilhosa, o conhecimento do doutor, o doutor vai trazer as 2 filhas, né, belíssimas aqui, eu acho que elas ficam quietinhas, doutor, assim, a gente coloca o chocolate aqui, elas vão assistindo, né? Não é garantido não, né, doutor? Olha, nós vamos fazer o teste, né? Isso será um experimento interessante para se fazer, né? A gente vai tentar gratificá-las com chocolate, mas eu não tenho certeza que isso vai ser suficiente, não. Mas nós veremos, sim. Eu queria, doutor, para encerrar, e vamos daqui a pouquinho, viu? Não saiam daí o segundo bloco ao vivo, que o senhor falasse da clínica, da Vision, o endereço, as pessoas estão perguntando aqui, e agradeço ao senhor, sempre serei grato ao senhor. Claro, muito obrigado, é um prazer. E nós, na Vision, nós estamos atendendo várias especialidades oftalmológicas, né, inclusive não oftalmológicas também. Né, nós lá temos uma mente muito focada para a resolução de problemas complexos na oftalmologia. Temos uma equipe treinada para isso, temos tecnologia para isso, e temos um dos fatores talvez mais importantes, que é a dedicação não só à ciência, não é, como um todo, mas também a princípios de ética e de integridade que fazem toda a diferença na condução da medicina. Né? A gente pensa sempre em medicina como tecnologia, mas muitas vezes
a tecnologia estando lá, mas a ética, a integridade, o não compromisso em se atingir os resultados da forma séria, isso aí causa desvios, muitas vezes irreparáveis, na condução da medicina. Então, nós temos como esses lemas importantes, né? Eu estou lá com toda a minha formação, né? Eu tenho uma equipe muito boa, nós todos são comprometidos. Nós trabalhamos também com médicos oftalmologistas que não fazem parte da clínica, trabalhamos com médicos que muitas vezes têm pacientes do interior e mandam para ser avaliados por nós. Então, nós fazemos essa ponte, né? Trabalhamos diretamente. Gostamos muito de trabalhar com nossos colegas médicos que enviam pacientes, né? Nós ligamos para eles, discutimos sobre os casos. Então, nós temos um approach na medicina que é muito parecido com o que eu treinei, e não é medicina dos Estados Unidos, não é melhor que a nossa, né? Também tem seus problemas. Então, quando eu resolvi voltar para cá e abrir a Vision, eu sempre tive em mente isso, né? Não existe medicina perfeita. O que a gente tem é que sempre buscar a perfeição. A gente sabe que não vai atingir, né? Isso é impossível, mas a gente tem sempre que buscar a perfeição, sempre melhorar o nosso fluxo, sempre melhorar o nosso atendimento, sempre tentar buscar trazer algo mais, né? Então, mais ou menos isso que nós fazemos no dia a dia, né? E será um prazer, né, sempre atender aos seus ouvintes, sua audiência. É muito, muito gratificante ter o reconhecimento, né, e ver os pacientes saírem de lá felizes, né, bem tratados, e saber, inclusive, que eles, às vezes, estão recebendo tratamento aqui, que eles não conseguiriam receber em outro lugar do país. Muito obrigado, doutor Ricardo. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial. Repetindo, estamos ao vivo aqui na TV Master, o segundo bloco já está aqui nos nossos estúdios. O doutor Marcelo Rick, um grande cirurgião do aparelho digestivo, não saiu daí. E até o nosso intervalo comercial é de total qualidade. Observem.